TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigos telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Chegamos no dia depois do primeiro turno, né? Esse é o primeiro programa depois do primeiro turno, já com as duas posições definidas, o que era esperado, né? Segundo as pesquisas, Jair Bolsonaro e Haddad no segundo turno. A população brasileira escolheu os extremos, a extrema-direita e a extrema-esquerda. A população brasileira escolheu principalmente os dois candidatos mais rejeitados. É isso mesmo, você ouviu. Quem está lá no segundo turno transformou essa eleição na eleição dos rejeitados, tá certo? São dois candidatos e chegaram no segundo turno um índice de rejeição jamais visto na história recente da nossa democracia. Isso posto, a gente inicia esse segundo turno com a certeza de que teremos uma eleição polarizada, infelizmente com muito ódio e com muita violência. Os candidatos fizeram apelos essa semana para que isso diminuísse. E aí eu vou conversar com meu companheiro Felipe, meu companheiro Luiz Cláudio, já lembrando que nós já temos a pesquisa Datafolha do segundo turno. Luiz Cláudio, primeiro programa depois do dia 7, né? Depois do meu aniversário. Antes de tudo, feliz aniversário, né, meu querido? Obrigado. E Felipe é um rapaz que trabalha aqui na TV Fortaleza, um dos melhores profissionais de uma geração que com certeza ainda vai fazer muito sucesso, né, o Carlos Frederico? Com certeza. Frederico, a primeira pesquisa que saiu, que nós podemos tomar ela como exemplo, sem dúvida, é Datafolha. Teve um que você me apresentou do Big Data, mas um universo muito pequeno, né? Muito pequeno. Mas o Datafolha, a pedido da Rede Globo, fez uma pesquisa. Vamos lá. Em votos válidos, o que é o voto válido, Carlos Frederico? É quando você tira os votos branco, nulo e aqueles que não vão sair de casa para votar ou por outros motivos não vão votar. Jair Bolsonaro tem 58% e Fernando Haddad tem 42%. Como a margem de erro é de 2 pontos, ele pode ter, no caso de Jair Bolsonaro, 60% ou pode ter 56%. No caso de Fernando Haddad, ele pode ter 44% no máximo e 40% no mínimo. Eu acho que é uma eleição que, literalmente, o eleitor já está fazendo a sua escolha silenciosamente. Alguns analistas políticos agora dizem que é uma eleição em que virou plebiscitário, né? Se você quer ou não quer a vitória de Jair Bolsonaro, ou então mudam o questionamento, você quer ou não quer o retorno do petismo e do lulismo ao poder. Foi o tema da minha abertura, né? Que eu coloquei, que você colocou muito bem, né? É a questão de você entender o seguinte, que a escolha foi entre o antagonismo, né? Ou seja, você muitas vezes não escolheu para governar, você escolheu para o outro não chegar, né? É como você colocou muito bem aí. Cara, e votou no Bolsonaro, votou contra o Lula, contra o petismo. O cara que votou no Haddad votou pelo saudosismo da época do Lula e contra o Bolsonaro. Contra a possibilidade do conservadorismo retornar ao poder. Então, nós estamos nesse impasse. Agora, é importante a gente entender que já está acontecendo definições. Já aconteceu todas as definições, nós vamos falar aqui dos partidos que foram votados nesse primeiro turno, né? Mas antes de finalizar, os votos totais, aí estão inclusos branco, nulo e o cara que não escolhe nenhum ou não sabe, ficou Jair Bolsonaro 49%, Fernando Haddad 36%, em branco, nulo e nenhum 8% e não sabe 6%. É a pesquisa já aí com os votos totais, sem tirar os brancos e o nulo. Né? Se você prestou atenção, está quase no mesmo patamar da eleição aí, né Luiz? Quase, é o mesmo. Só lembrando que a diferença entre os dois candidatos de votos foram 18 milhões de votos, né? E aí está retratando esses 18 milhões de votos. A diferença a mais para o Bolsonaro foi 18 milhões. Isso não quer dizer que o Haddad, nesses 16 dias,
né? Ele tem aqui, onde eu estou gravando aqui, 16. Se você estiver assistindo, é menos de 16. Eu estou em 16 dias mesmo, né, Luiz? 14 a 15 dias aí. O Haddad vai ter que tirar esses 16 milhões de votos. Não, basta ele tirar 8, né? 8 milhões de votos. E mais um. E mais um, porque quando ele tira 1 milhão, sai 1 milhão do outro. Porque essa conta tem que fechar os 100%, entendeu? Então, ele precisa tirar 8 milhões de votos e mais um. Isso em 16 dias. E se a gente for fazer uma avaliação do que aconteceu na história recente da nossa democracia novinha, que é bem novinha, né? Nós estamos falando de 88 para cá, cara. É da eleição do Collor para cá. Então, é bem novinha a nossa democracia. De lá para cá, todos os candidatos que foram para o segundo turno... Em primeiro lugar, ganharam a eleição. Só se for diferente essa. Né? Agora, o que chegou mais próximo de perder a eleição foi a Dilma, né? Na última eleição, que foi em 2014. 3 milhões de votos. Foi o que chegou mais perto de perder. Assim, o candidato chegou no segundo turno liderando, né, a votação. Mas por pouco foi ultrapassado. E é interessante, ela só foi eleita porque ela venceu em Minas Gerais terra do adversário dela, Aécio Neves. Ainda tem essa outra peculiaridade. Ainda tem esse porém. porém. O Aécio, no final, foi derrotado pelo próprio Mineiro. Mineiro. Eu acho que o Mineiro já sabia coisas que a gente só veio descobrir depois. Agora, deixa eu lembrar aqui. Já foi definido todos os partidos. Vamos definir aqui, né, Luiz? Aproximadamente o que a gente já sabe. Eu torci muito para que o PDT tomasse a decisão que tomou. E o Ciro tomou a decisão correta, né? Vamos falar logo do Ciro, que é um candidato do Ceará, que foi dos 3 candidatos, o que chegou mais perto dos dois que estão disputando e o que manteve a sua liderança e demonstrou força e se resguardou como uma liderança nacional para a próxima eleição. Se tem uma liderança nacional definida e guardada para a próxima eleição, só se ele não quiser, chame-se Ciro Gomes. Concorda, Luiz? Concordo, em termos, número e grau. O Ciro Gomes conseguiu 2 fatos inéditos. Primeiro, ele se consolidou como a terceira via. Algo que antigamente nunca conseguiu se firmar na política. Inimaginável. Por exemplo, a Marina, de 88 para cá só deu polarização. Só a Marina que em 2010, 2014 terminou em terceiro lugar, numa crescente, mas nessa eleição de 2018 ela não conseguiu se firmar como a terceira via. Por que eu digo que o Ciro se firmou como a terceira via? Porque a polarização PT e PSDB morreu. O PSDB, indiscutivelmente, está em frangalhos. Mas o eleitor que votava no PSDB hoje vota em Jair Bolsonaro. Sem dúvida. Mas o Ciro fez uma coisa que eu achei muito interessante. Vai fazer um apoio crítico, até esse nome legal, diferente. Eu achei legal, diferente. Fazer um apoio crítico. Eu apoio o Fernando Haddad, mas não sou um palanque dele e nem, caso ele vença, o partido não fará parte Eu fiquei feliz. do governo dele. Insisto, o que ele quer dizer? O Ciro, na minha avaliação, já tomou uma decisão séria na vida dele. Ele não vai sair da vida pública e nem de concorrer à presidência. Ele, provavelmente, a partir de 2019, Carlos Frederico, ele vai iniciar um processo simples e objetivo de ser uma liderança credenciada de centro-esquerda ou de centro para fazer oposição qualificada a Jair Messias Bolsonaro. Isso é válido na democracia, isso é bom. É fundamental, porque essa avaliação rápida que não faz sobre isso aqui, e depois eu vou falar da posição do Ciro, importante é sentir o seguinte, o Ciro, nas duas últimas eleições, ele foi atrapalhado por uma sombra. A sombra era Luiz Inácio Lula da Silva, né? Como a força do Ciro começa no Nordeste, o Nordeste brasileiro sempre dava força ao Ciro, ao Lula. E o Ciro, nas 3 eleições que participou do presidente, todas as 3 ele ganhou no estado dele. E a mais difícil, e foi essa, que, para lhe dar um exemplo claro, o Alckmin não ganhou em São Paulo, foi candidato a governador por São Paulo, ex-governador de São Paulo, tinha acabado de sair da cadeira, não ganhou São Paulo. E o vice do Alckmin estava no poder, sentado na cadeira. Márcio França. O Álvaro Dias não ganhou no Paraná. Não ganhou no Paraná. Foi candidato a presidente pelo Paraná. O único que ganhou no seu estado mesmo foi o Jair Bolsonaro. E o Fernando Haddad não ganhou em São Paulo. Mas não ganhou não só no Rio, como em todos os outros estados, fora os estados do Nordeste e o Pará.
o Jair Bolsonaro ganhou. Agora tem um porém, o Fernando Haddad de São Paulo perdeu e perdeu feio. Perdeu muito feio. A diferença Perdeu é muito feio. grande. Perdeu muito e perdeu feio. Né? Então, o Ciro demonstrou, olha, onde eu governei, onde eu sou político, eu ainda tenho a confiança do povo do meu estado. Eu tenho, né? E por ter a confiança do povo do estado dele, dá a ele a sua liderança. Né? E foi muito bem votado em todos. Olha, aqui no Rio Grande do Norte ele ficou em segundo lugar. Isso foi importante também. Entendeu? E vários estados ele ficou em terceiro, muito próximo ao Bolsonaro. O Ciro tirou uma votação espetacular em São Paulo. Né? O próprio Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também. Brasília. Então, consolidou-se. Qual é o medo que eu tinha? Que ele, depois dessa consolidação, por isso que eu perguntei a opinião do Luiz, ele fosse apoiar o Haddad, se engajasse na campanha do Haddad e esquecesse o primeiro turno. Não. Ele valorizou o que aconteceu no primeiro turno, não se engajou na campanha do Haddad, não pelo Haddad, mas pelo que o PT, a direção nacional, leia-se Gleisi Hoffmann e leia-se Luiz Inácio Lula da Silva, fez com o Ciro durante essa campanha, que não foi pouca coisa. Só para lhe interromper, para lhe ajudar, Pois não. o nosso querido Álvaro Dias foi o quarto colocado do estado natal dele. Pronto, Só com 5% dos votos válidos. Para você ter ideia o que é polarização em campanha, é a história do voto útil, né? A história do voto útil. Essa eleição para o Álvaro Dias foi tão ruim que desgastou a liderança dele no estado dele. Aqui no Ceará, o Ciro teve 41% dos votos válidos, 2 milhões de votos, porque ele teve 1.998.000, você pode fechar 2 milhões de votos. O Fernando Haddad teve 33% dos votos, 1.600.000, e o Jair Bolsonaro teve 1 milhão de votos, ou, na realidade, 22% dos votos válidos. Muito voto o Bolsonaro. Na minha avaliação, aqui sim. no Nordeste, diante de uma situação dessa, e tinha o candidato do Ceará, né? Muito voto. Enquanto você vai falando aí, eu vou buscar só uma cidade como Fortaleza, quando você vai buscar. Vai deixa lá, eu só terminar aqui o raciocínio, que é importante a gente fazer esse paralelo. Então, o Ciro ter ganho no Ceará dá a ele a certeza, por exemplo, ele afirmou que nunca tinha perdido. Com muita coragem ele disse isso. E ganhou no Ceará as três eleições em que ele foi candidato a presidente. Só Carlos Frederico, não. Só em Fortaleza, o Ciro tirou 550.000 votos, Jair Bolsonaro tirou 460.000 votos, ou quase 470, e o Fernando Haddad tirou 263.000 votos. Em termos de número real, o Ciro tirou 40% dos votos da capital, o Bolsonaro tirou 34% e o Fernando Haddad 20%. Quer dizer, o Ciro, indiscutivelmente, também demonstrou que teve força na região metropolitana de Fortaleza. Se olhar na região norte, ele tem local que ele foi mais de 60% os votos para ele como presidente. Na região norte do estado de Ceará. Exatamente. É importante a gente lembrar que, além disso, o irmão, que é senador eleito hoje, se tornou o político a receber mais votos na história. Cid Ferreira Gomes como senador. Né? Antes era o Eunício, né? Na campanha de 2010. 2010, Eunício, com a votação de 2010. Agora foi Ciro Gomes, e o Cid Gomes praticamente dobrou, né? Foi mais de 3 milhões e 228 milhões 3 milhões de votos o Cid tirou. Além disso, o governador que teve a maior votação proporcional da história nessa eleição foi Camilo Santana. 80%. O governador apoiado pelo Ciro, aqui no Ceará, com o apoio dele. Então, o Ciro fez tudo, e teve todas as vitórias possíveis e imagináveis aqui na campanha no Ceará. E resguardou o seu nome para, com certeza, o PDT. O PDT já está falando, o Lupe já falou aí em Ciro 2022, Ciro 12, 2022. Mas o Ciro, inclusive, não quis participar, foi na reunião. O PDT, como o Luiz já disse, ofereceu apoio crítico, que é uma coisa nova, mas... É válida. Válida, importante. Ele diz, olha, devido o adversário ter um viés conservador, antidemocrático, conservador e antidemocrático, né? Eles acham que é antidemocrático. Um campo moralista. Devido à ameaça à democracia, o PDT recomenda
que se vote no adversário. Que é o apoio crítico, não avalia o adversário, ou seja, o PDT não contribuiu com o programa do Haddad, o PDT não vai participar da campanha do Haddad e não irá dar nenhuma sugestão, nem quer cargo nenhum, nem na campanha, nem no governo Haddad. É essa a definição do apoio crítico. E o ex-governador Ciro Gomes, que perdeu a eleição, entrou numa porta sem ser visto e saiu por uma porta sem ser visto, não deu declaração e já está na Europa. Viajou, já está na Europa, vai voltar no dia 27, para voltar no dia 28 e não participou. Eu fiquei muito feliz com essa definição do Ciro, porque ele respeitou o eleitor, né? Que numa eleição polarizada não identificou nem no Bolsonaro e nem no Haddad qualidades que eram importantes para esse eleitor. E ele se fixou no Ciro. E o Ciro, respeitando o eleitor, tomou essa decisão. Numa eleição muito polarizada, se não fosse uma eleição polarizada, não. Aí sim, aí eles poderiam sentar, discutir projeto. Uma eleição tão polarizada ao ponto de haver ataque a pessoal, como foi o ataque a Bolsonaro, por um militante de esquerda que achou o Bolsonaro uma ameaça, e como foi um ataque ao capoeirista lá na Bahia, que levou à morte do capoeirista pelo simples fato de ser da esquerda. Diante de um quadro desse... radicalização. Eu acho que foi a decisão correta do Mas, Carlos Frederico, do Ciro. Quando você sai de uma eleição com quase 13% dos votos válidos, com condições de montar uma nova frente partidária sem um espectro negativo do ex-presidente Lula, porque só entre nós, dentro de um voto consciente, o Ciro só não chegou ao segundo turno porque aqueles eleitores mais fiéis ao ex-presidente Lula da região Nordeste preferiram a indicação do candidato Lula. Mas quando você parte para os grandes centros urbanos do Nordeste e as outras regiões do Brasil, o Ciro demonstrou ter uma força incrível. Então, o que acontece? Ele fez a avaliação, ele acha o seguinte: passado a eleição, o PT derrotado, essa onda anti-petismo e lulista é tão forte que eles vão ter que se reorganizar. E a gente, do outro lado, vai com certeza também nos organizarmos e criarmos uma frente que atraia os setores progressistas que queiram reconstruir um novo núcleo. Vou citar, Marina sai de cena, mas a Rede e o Partido Verde deverão se unificar. PSDB deve se dividir em dois partidos. Um deve se abraçar com Jair Messias Bolsonaro quando esse assumir a presidência, e outro deve literalmente se organizar e se tornar oposição a Jair Messias Bolsonaro. Onde é que ele encontraria guarita? No PDT de Ciro Gomes. Mas... Isso não é futurologia, não. O quadro já está se realizando. Tem aí 14 partidos que nós vamos falar que vão ter que... Depois dessa eleição, nós vamos falar agora no segundo bloco, dos partidos que vão ter que fazer uma fusão por causa da cláusula de barreira, e nós vamos falar também da questão da mudança total no Congresso Nacional. A quantidade de pessoas enormes que perderam eleição, que estão fora, nós vamos falar sobre isso aqui, e vamos falar também sobre essa questão que o Luiz está falando, que é a futurologia para a eleição de 2022, está muito longe. Mas o cenário está se construindo. Mas eu acho que essa discussão vai acontecer porque tem todo um novo universo. Uns atores que estão presentes nessa eleição que não estarão na outra, né? Graças a Deus. Um deles será o Luiz Inácio Lula da Silva, que não estará presente na outra eleição, porque nessa ele está muito presente, que ele participou como vítima e como vilão. E a presença dele foi muito forte. Eu vou para um rápido intervalo, não saia daí, tem muita coisa para discutir agora no segundo bloco. Até já. Fortaleza, bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. A Prefeitura busca avançar na saúde com mais prevenção em Fortaleza.
A Prefeitura amplia os núcleos de prevenção, dando prioridade àquelas pessoas que têm mais necessidade. Eu fiz o meu pré-natal todinho aqui no posto, mas a neném nasceu prematura. Ela teve que passar uma semana na incubadora, aí ela recebeu alta e novamente nós tivemos que voltar para cá pro posto para ela fazer o acompanhamento durante 2 anos e meio pela pediatra e a fisioterapeuta. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua querida TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Olha, o que aconteceu no dia 7 de outubro, dia do meu aniversário, e só não teve aniversário, teve muito, foi preocupação, aniversário, nada, mas o que aconteceu no dia 7 de outubro foi importante para a cidadania e para o Brasil. Se não fosse essa polarização absurda, essa violência, seria um momento alto da democracia brasileira. Porque, por exemplo, aqui no Ceará, o Ceará deu uma demonstração grande de cidadania. Olha, pense comigo aqui uma coisa. O governador Camilo Santana tinha 85% de aprovação, teve o mesmo tanto de voto. Quer dizer, o povo aprovou e reelegeu o governador. Isso é uma demonstração de maturidade política. Agora, disse, o governador queria que fosse eleito junto o senador Eunício Oliveira, que o ajudou no final, numas questões de liberação de recursos com o Temer, porque o Temer é adversário do Camilo. Só que aí o eleitor disse, não, governador, o senhor está certo, agora o senador Eunício não. Por quê? Porque tinha uma rejeição grande ao senador Eunício. E essa rejeição fez com que o eleitorado do estado de Ceará elegesse Eduardo Girão, em detrimento ao Eunício, por questão de atitudes que ele tomou durante esses 2 últimos anos, inclusive indo da situação para a oposição e da oposição de volta para a situação, que foi os movimentos que o Eunício fez. Até antes da eleição do Camilo, o Eunício era da situação. Não foi o escolhido, rompeu e passou a criticar todo o projeto que ele fazia parte antes. Perdeu a eleição, ficou na oposição até a hora que deu. Criou até uma história de um governo paralelo aqui, né? A história da criação do governo paralelo, o Luiz se lembra muito bem disso. Depois disso, ele viu que não deu certo, recuou e foi apoiar o governador, só que o povo não entendeu nada disso, principalmente o movimento dele de dizer que apoiava a Dilma, ajudar a tirar a Dilma e depois dizer que era ligado ao Lula. Não deu para entender esse samba do crioulo do dano. Eu acho que como você bem classificou, é preciso compreender a trajetória do senador Eunício de Oliveira. Em 98, ele disputa pela primeira vez o mandato de deputado federal. Era conhecido nas rodas como o genro de Paz de Andrade. Você se lembra em 98? Lembro demais. A turma dizia, era um empresário que vem da região central, que trabalha atua na área de segurança privada. Ele se elege, no seu primeiro mandato, tem um aprendizado muito rápido sobre os trâmites de Brasília. Em 2002... O caminho das pedras em Brasília? Ele conhece muito bem. Em 2002, ele se reelege como terceiro deputado federal mais bem votado, com 198 mil votos. Uhum. No primeiro mandato, ele teve aproximadamente 100 mil votos em 98. E o que acontece? Na minha avaliação, ele dá o grande salto dele quando no segundo turno, entre Lúcio Alcântara e Zé Ayrton, ele não só apoia Zé Ayrton, como ajuda financeiramente a campanha de Zé Ayrton, que quase derrota Lúcio Alcântara. Com isso, ele se aproximou da cúpula nacional do Partido dos Trabalhadores e se tornou ministro das Telecomunicações. Governo Lula. Quer dizer, o segundo mandato dele, praticamente, ele ficou dentro do ministério do primeiro governo de Luiz Inácio Lula. Aí com a aproximação do Cid com a Luziane e tal, entra do grupo, forma um grupo naquela época, vai para a eleição. 2006. 2006. Ele desiste de ser candidato ao Senado, que era uma vaga, tá certo? Para voltar à Câmara. Volta o mais de 200 mil votos. É o segundo mais votado, só perde para o Ciro, que teve mais de 400 mil votos. Ele teve 260 mil votos. Teve mais de 500. 600, desculpa. 700 mil votos. 700 mil votos. 700 mil votos. Ele volta como segundo. E, nisso aí, com a vitória de Cid Gomes ao governo, assumindo em 2007, ele tem uma participação muito grande dentro do governo Cid Gomes, com secretarias, se torna um homem parceiro de Cid Gomes, que
o conduz em 2010 junto Ao com o Senado. ao Senado. Como senador, o Cid pensou que ele estava feliz, ele não estava feliz, queria ser candidato a governador. O Cid não encampou a candidatura dele, ele rompeu e negou tudo que antes aplaudia e foi para a oposição, quis fazer o governo paralelo, disse coisas absurdas, fez acusações seríssimas. Em 2014, quando ele foi candidato ao governo, ele se juntou com os setores da oposição, Lúcio Alcântara, Né? E fez Gereissati, acusações seríssimas. Roberto Pessoa. Por exemplo, ele venceu na região metropolitana de Fortaleza, tanto no primeiro como no segundo turno. Teve 48% no primeiro turno e um pouco abaixo de 48% no segundo turno. Ele teve menos votos no segundo turno. Interessante isso. Então, o que acontece na minha avaliação? Ele se torna uma liderança pragmática. Logo no início do segundo mandato de Dilma Rousseff, ele trabalha abertamente para desestabilizar Camilo Santana, certo? Depois, quando nota a desestabilização de Dilma Rousseff, ele mesmo começa a trabalhar contra a mesma. Ela cai. Cai com o apoio decisivo dele. Ele, como líder da bancada Como líder da bancada do PMDB no Senado. Ele, literalmente, ganha muito força no início do governo Michel Temer, e isso se reflete no estado do Ceará. Ganha tanta força que passa a ser presidente do Congresso Nacional. Agora, ele deixa de ser candidato oposicionista quando ele nota que o senador Tasso Gereissati não tem nenhum interesse de ser candidato, e naquela época o Tasso queria lançar o empresário Geraldo Luciano, que na minha avaliação era como general, não teria nenhum apelo político eleitoral para derrotar Camilo Santana. E nesse aspecto, o Eunício viu isso bem mais rápido. Pronto, retornou, depois daí você já conhece o show. Aí fez a parceria. Só que Carlos Frederico, ele não conseguiu uma coisa interessante. Ele não conseguiu explicar à população os benefícios da aliança dele e de Camilo Santana, e as votações no Congresso também foram pautas negativas que também o atrapalharam. Muita coisa contra o trabalhador foi votado, com, inclusive, reforma trabalhista e tal, coisa que aqui não se perdoou aqui. Depois ele tenta, o trabalhador, o PT, o Lula, que era contra essas reformas, e ele votou a favor, depois ele quis voltar com a imagem do Lula, botou muita coisa em relação ao Lula, botou imagens dele com Lula e terminou por a população não entender, e não dava para entender mesmo, tanto movimento, né, contraditório em pouco espaço de tempo, e ele perdeu a eleição. Mas o Eunício de Oliveira, ele manteve uma parceria no Camilo no interior, Carlos Frederico. No interior, ele ainda manteve setores que o apoiaram e entenderam que foi benéfico o Estado do Ceará. Aí eu acho que havia o dedo, na realidade, não, a mão do Camilo Santana tentando ajudar essa parceria. Mas é interessante, as populações das grandes cidades, não. Não, o grande problema não é esse, não. Ele teve o apoio decisivo do governador, o que ele teve, até a votação que ele teve aí, ficou em torno de quê? Não, de 1 milhão cento Com certeza teve o apoio decisivo do governador Camilo Santana em relação a isso. Se você vê aqui em Fortaleza, já foi muito mais baixo, né? É isso que eu queria tocar nesse momento. E é importante a gente dizer essa força. Agora, ninguém ligado ao Eunício podia imaginar que se teria o apoio do Ciro e do Cid. Isso quem pensou isso pensou de forma errada, porque claramente o Cid já fez uma coisa muito séria, que foi não lançar o segundo candidato, em respeito à vontade do governador, Camilo. Em respeito à vontade do governador em eleger e tentar que Eunício voltasse para o Senado. Então, o movimento principal feito pelo Cid, que coordenou tudo isso, foi não lançar a segunda vaga. Quem é que... Vamos fazer um exercício aqui hipotético, de futurologia. Quem é que duvidaria se o André Figueiredo tivesse sido candidato do PDT, Luiz, não teria sido eleito? Hoje o André deve estar se perguntando 2 vezes que faltou coragem. Coragem. Não é que faltou coragem. O ex-governador Cid Gomes, que decidiu isso com problemas até com o Ciro, porque o Ciro nem queria... Houve enfrentamento e houve dificuldade entre os irmãos, porque o Ciro não aceitava a indicação do Camilo em querer botar
o Eunício como a segunda opção, e o Cid recuou, não lançou, o PDT não lançou, macho. O PDT não lançou e poderia ter lançado 2 senadores, poderia ter sido eleito. O PDT perdeu a chance, Luiz, de ter 2 senadores, um senador a mais no Ceará, cara. Carlos, a grande derrota de Eunício de Oliveira partiu de Fortaleza. Você tem uma ideia? O Ciro Gomes teve algo em torno de aproximadamente 700 mil votos na capital. O próprio Eduardo Girão teve algo em torno de próximo de 550 mil votos. A Mayra teve 400 mil votos em Fortaleza. O Eunício não teve 150 mil votos em Fortaleza. Detalhe, o pastor Pedro Ribeiro, do PSL, teve 130 mil votos. Isso é importante para que as pessoas ligadas ao Eunício saibam que quem derrotou o Eunício foi o Eunício. Não foi ninguém. Quem atribuiu a derrota do Eunício a quem? A ele. O que o Luiz colocou, esse quadro que o Luiz colocou, é o quadro do eleitor mais consciente que fez toda essa análise que a gente fez aqui anteriormente. Como é que ele posicionou, como é que ele apoiou o Temer, ele fez o impeachment, ele voltou, ele apoiou a reforma trabalhista, ele apoiou, tudo isso foi avaliado pelo eleitor, por isso tinha uma rejeição muito grande a ele, e essa rejeição impediu que ele crescesse. Rapaz, o Cid tirou 700 mil votos. Fortaleza. Se ele tivesse tirado 200 mil votos, ele teria passado Eduardo Girão. Porque o grosso da votação do Eduardo Girão foi aonde? Fortaleza. Foi na capital, foi 500 mil votos. E outro detalhe, Carlos Federico, é que... Aí você pode dizer, Roberto Cláudio não votou e disse claramente que não votaria Eunício Oliveira. Apesar de que eu não posso falar muito nisso não, porque o Roberto Cláudio também não conseguiu eleger o federal dele, que era... O filho do Moroni. O filho do Moroni, o Mosias. Não pode nem falar que teria força para isso ou não. Mas, Carlinhos, o que foi que aconteceu na minha avaliação que o senador Eunício de Oliveira não compreendeu? Ele cometeu o mesmo erro de Tasso Gereissati há 8 anos atrás. Ele não tinha o segundo senador. Ele não tinha uma parceria no interior. Do PMDB, né? Ele não conseguiu... Mas ele não podia lançar, Luiz. Sem dúvida. Mas ele não podia fazer isso não, Luiz. Olha, como é que o PDT e o PT não lançam o candidato justamente para ele... Fazer a parceria. Fazer a parceria e ele lança. Ele não podia ter, macho. Se ele lançasse o segundo candidato, ia bater de frente com o Cid. Concordo com você, mas o que aconteceu? Eu já estou falando depois do resultado final. O que aconteceu? Ele teve um problema muito sério. A parceria Cid e Eunício não houve. Não houve. Mas isso foi explícito. Quando o Ciro, várias vezes, no início da campanha, fez questão de mencionar o nome dele. Mas só que tem umas coisas na política que ninguém entende. A parceria Mayra e Luiz Eduardo Girão funcionou nos grandes municípios? Funcionou. Ela teve quase 1 milhão de votos a nível estadual e foi bem votada nas regiões metropolitanas. No interior, lá nos grotões, onde a gente imaginava que Eunício e Cid iam fazer uma parceria mais forte, não. Setores que votaram no Cid votaram em quem? Votaram Cid Gomes e Luiz Eduardo Girão. Quer dizer, o Luiz Eduardo Girão, a vitória dele, tem 2 vertentes muito interessantes. A parceria nos grandes municípios com a Mayra e também com o Cid, um voto casado, e nas regiões mais pobres, a cidade abaixo de 50 mil habitantes... Para gente encerrar o papo, a diferença foi tão pequena do Luiz 13 Eduardo... mil votos. Do Luiz Eduardo para... A perca foi em Fortaleza. Do Luiz Eduardo em relação ao início, que você explicou, não adianta olhar nada, mas ele não podia ter tirado a mesma votação do candidato da Marina, mas é o da Marina? Não, do Bolsonaro, pastor Ribeiro, que foi deputado federal. Ele não podia ter tirado, ele tirou menos votos. 150 mil votos. Pelo amor de Deus, cara, aí não dá. Ele tirou menos votos, ele tirou quase a votação que ele tirou para deputado federal aqui, em Fortaleza, numa eleição de Senado. Quer dizer, não tem a mínima... A Luziane tirou 150 mil, tirou mais do que ele, a Luziane. Só em Fortaleza. Só em Fortaleza, pronto. Então, não adianta o que discutir, né? Agora, é importante lembrar que não foi só Eunício Oliveira. Dilma Rousseff, ex-presidente da República, candidata ao Senado, ficou fora. Foi para Minas Gerais. Em terceiro lugar, foi... Não, ela ficou em quarto lugar. O senhor Lindenberg Farias, o cara pintada lá do tempo do Colo, que era senador do Rio de Janeiro, ficou fora.
Eduardo Suplicy, ex-senador várias vezes, que era aí perdeu, foi eleito vereador, se candidatou a senador, do PT perdeu. Jorge Viana, irmão do governador do Acre, perdeu a eleição, de volta para o Senado. Delcídio Amaral, daquela confusão, que foi senador, perdeu a eleição no Mato Grosso. Fernando Pimentel, perdeu a eleição em Minas Gerais, que era candidato a governador, não foi nem para o segundo turno. Vanessa Gaziotin, senadora do PCdoB, lá do Amazonas, perdeu a eleição. Fernando Collor de Mello perdeu a eleição lá na terra dele, né, em Alagoas. Rosiane Sarney perdeu a eleição no Maranhão para governadora. Edson Lobão, senador não sei quantas vezes, estava caindo na casca de ser senador, perdeu a eleição no Maranhão, que era senador do Sarney. O filho do Sarney, que era outro candidato a outra vaga do Sarney, perdeu a eleição também no Maranhão. Valdir Raupp perdeu a eleição em Roraima, senador, candidato à reeleição, perdeu lá em Roraima do MDB. Eunice Oliveira, a gente já falou do MDB. Romero Jucá, o homem que foi líder de todos os governos. Foi o governo, ele era líder. Perdeu a eleição lá em Roraima. Beto Richa, perdeu a eleição no Paraná. Lobão. O Lobão já falei. Maranhão. O Marconi Perillo perdeu a eleição para senador lá em Goiás e foi preso. Está sendo solto agora por um liminar. O próprio Beto Richa, que foi governador. Roberto Riquião, do MDB, que defendia a Dilma. Richa. Perdeu a eleição no Paraná. Magno Mal. O Beto Richa perdeu a eleição no Paraná. Cássio Cunha Lima, vice-presidente do Senado, perdeu a eleição na Paraíba. Garibaldi Alves, do MDB, perdeu a eleição, ex-presidente do Senado, perdeu a eleição no Rio Grande do Norte. Marco Antônio Cabral, filho do presidiário Sérgio Cabral, que era deputado, perdeu a eleição. Daniele Cunha, filha do Eduardo Cunha. Não se elegeu. Não se elegeu. Cristiane Brasil, aquela que era ministra, não era ministra, era ministra, filha do Roberto Jefferson, ex-presidiário, perdeu a eleição. Leonardo Pisciani, filho do presidente da Assembleia lá do Rio de Janeiro, que foi preso, está preso até hoje, também perdeu a eleição. Então, a pancada foi grande. Em cima de quê? De ética. A população brasileira deu a demonstração que não aceita mais essa postura antiética de roubo de corrupção. E o Jair Bolsonaro, né, Luiz? Só para terminar esse bloco, está aí liderando e o principal carro-chefe dele é o quê? Combate à corrupção. Coisa que o PT era para ter feito há 3, 4 anos atrás. O PT tem homens de bem que lutam contra a corrupção, que combatem a corrupção. Paulo Paim, o que diga. Paulo Paim, lá no Rio Grande do Sul. O governador governador Camilo Santana aqui, com 85% de aprovação no estado do Ceará. E nenhuma vez o PT Nacional nem ligou para o governador. Governador, o que você acha? Nem mandaram dinheiro. Não mandaram um tostão para ele fazer a eleição dele aqui. Nem para dizer, governador, o que você acha? A gente deve continuar com essa brincadeira aqui, o Lula preso, e a gente perguntando para ele o que é que faz ou não. Nunca. Né? Então, o partido, ele peca por esse tipo de coisa. Né? Se tivesse feito uma autocrítica e combatido a corrupção, talvez tivesse uma situação melhor para ganhar a eleição. Né? Se ganhar, o modelo dele deu certo. Se perder, eu já estou dizendo os motivos que levaram a essa PEC. Se ganhar desse jeito aí, sem ligar para... Agora, o povo brasileiro disse claramente aqui, pela quantidade de pessoas que eram os tubarões, né, da política brasileira, que deixaram de ser eleitos, deixou claramente o recado. A ética e o combate à corrupção, para a gente, eleitor brasileiro, é importante. Eu não saio daí não, que eu volto para o segundo bloco. A gente já falou da política local, mas vamos falar agora dos deputados estaduais e deputados federais eleitos pelo Ceará. Sai daí não, volto já. Fortaleza, terra de gente forte, que sabe vencer, que chega junto, determinada e acolhedora. Gente que inova, com a sua alegria e o seu calor. Fortaleza de lutas e vitórias. Gente solidária e carinhosa. Gente que tem respeito, dialoga e sabe crescer. Gente que transforma vidas. Prefeitura e você. Parabéns, Fortaleza. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação.
Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. A Prefeitura faz parte do maior programa de habitação da história de Fortaleza. Eu achava que não iria acontecer. Era conversa, era impossível. E hoje eu estou na minha casa. A Prefeitura realizou esse sonho para mim. Mais de 15 mil famílias de bairros carentes já foram beneficiadas com o papel da casa ou moradias novinhas. Com o papel da casa, a casa agora é minha e da minha família. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta agora com o terceiro bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Eu estava conversando aqui nos bastidores aqui do intervalo do nosso programa, que o Ciro fez um movimento lá na hora que estava dando a entrevista, né, Luiz? Após a eleição, né? Após a eleição. E aí o cabo gritou, Bolsonaro, ele usou uma frase nossa aqui, do nosso cearenseis aqui. Do dia a dia. E muito simpático. Ele respondeu o cara, e ao mesmo tempo foi simpático. Se tivesse sido assim durante a campanha, né, Luiz? Tinha sido muito melhor. Né? E a cena a gente ri mais. Está todo mundo rindo até hoje. Hein? Ri mais, porque logo atrás vem o Cid Gomes que ri. E o Roberto Prado morrendo de rir. Morrendo de rir também. Legal demais. Está lá na Europa tomando vinhozinho. Tá certo. Merecido, tá certo. Ô Luiz, você está com a relação aí dos deputados estaduais, irmão? Sim, vamos lá. Bora falar dos deputados estaduais, a gente conhece quase todos, a gente fala da eleição de cada um, né? O atual deputado estadual, que já foi vereador de Fortaleza, agora é deputado federal, né? Estou falando de Capitão Wagner. Começando Capitão Wagner se solidificou, se cristalizou como a maior liderança de oposição do Estado hoje. Sem dúvida. Pelo seu trabalho e pelo... Você tem que entender o seguinte, não é... Existe aquele candidato que aparece e tira uma votação espetacular e depois some, né? Só que vai acontecer de novo esse ano e todo ano acontece. Capitão Wagner foi o mais votado como vereador de Fortaleza. Primeiro ele foi votado como deputado estadual, ficou na suplência, assumiu, foi para vereador de Fortaleza, foi mais votado. Aí foi para deputado estadual, foi o mais votado. E agora foi para deputado federal, o mais votado. Então, não é nada de surpresa, ele está se cristalizando. É hoje a maior liderança de oposição do Estado do Ceará. E um detalhe, ele tirou desses 303.166 mil votos em Fortaleza. Pronto, se cristalizou também com uma grande liderança de Fortaleza e o grande nome da oposição para ser candidato a prefeito de Fortaleza. Vamos lá, Luiz. O segundo colocado nesse processo, nada mais, nada menos, com 209 mil votos, Célio Studat. Célio Studat. Aí você tem que entender que tem uma população abastada em Fortaleza. Fortaleza tem a maior diferença do Nordeste, da maior do Brasil, em termos de diferenças e desigualdade social, né? Aqui tem as pessoas mais ricas do mundo, tem as pessoas mais pobres do mundo. Fortaleza é assim. O Ciro uma vez disse numa palestra que no estado do Ceará tem ricos iguais como você acha lá na Europa dos Estados Unidos. Na Europa dos Estados Unidos. E tem pobreza igual da Índia. Então nós temos esse problema aqui. E o Célio Studat, ele aposta numa coisa, na preocupação com os animaizinhos, o pet. E o pet é uma coisa que tem uma cifra bilionária. E ele se identificou. Ele levou o cachorro para a propaganda, levou o gato para a propaganda e as pessoas abastadas, ricas, têm preocupação com quem defende os animais e ele levou essa votação. 125 mil votos em Fortaleza, cara. Pronto, é isso aí. Hoje, vereador Célio Studat e agora deputado federal, ele se credencia para ser uma liderança emergente. Indiscutivelmente. Ele já foi uma surpresa como candidato à vereança. E foi agora como candidato a deputado federal. Agora, é interessante, os analistas políticos nunca imaginavam a votação dele extraordinária. Por quê? Porque a mensagem dele é uma mensagem mais voltada para um público que tem afeição não só a animais, mas que os trata como membros de família. De família, que eu estou dizendo. Quer dizer, mas por exemplo, esse eleitor é um eleitor abastado, Luiz. Sem dúvida, é um cara, por exemplo... É um eleitor abastado. É um cara que, por exemplo... E abastado porque ele tem aquele animal como até um filho. E uma pessoa que se propõe a defender isso, para eles é muito importante, eles votam. E um outro detalhe,
Até aqueles que não têm muita condição são capazes de sacrificar o seu orçamento doméstico para salvar o seu gato, o seu cachorro. Eu estou pensando, assim, no futuro, em ser candidato aqui a vereador de Fortaleza, defender aqui os animais como burro, cavalo, e são praticamente maltratados. E foram abandonados. São abandonados aqui. Boa proposta, né, Luiz? E que merece atenção também, mas, Carlos, eleitoralmente, disso aí. Só para a gente sair do Bora, que senão ninguém chega. Mas, indiscutivelmente, ele se torna uma peça-chave para a sucessão municipal de 2020. Eu acho que tanto o prefeito e o governador, o prefeito Alberto Cláudio e o governador Camilo Santana têm que o chamá-lo para conversar. Eu acho como isso eu não. acho que o capitão Wagner também vai procurá-lo. Eu acho que ele é uma peça importante hoje lá em Brasília, na defesa dos animais. Porque agora vai ter uma pessoa em Brasília com esse pensamento a nível de Brasil. Eu acho mais importante em relação a isso. Vamos lá. Aí nós temos a Luziane Lins, que vem logo em seguida com 173 mil votos. Aí é importante te lembrar o seguinte, Luziane Lins, na eleição passada, tirou 130 mil, tinha saído há pouco tempo da prefeitura e agora tirou 177 mil. Luziane Lins faz acender uma luz lá no Palácio do Bispo, lá no prefeito Roberto Cláudio. Isso nada mais é do que algum protesto contra a prefeitura atual, Luiz, que faz com que lembre o período da Luziane. Entendeu? Só que tem um detalhe aí mais interessante. 125 mil votos na capital. Pois é, exatamente o que eu estou dizendo. Por saber disso que eu estou dizendo isso. Dos 170 mil votos dela, 130 mil foi na capital. Então, ela teve ela teve menos de 200 mil votos para prefeita, mas, no entanto, ela se consolida como uma pessoa que tem um voto cristalizado dentro da capital. Então, acenda a luz lá no Palácio do Bispo, né? Nos assessores do prefeito Roberto, meu amigo prefeito Roberto Cláudio. Vamos lá, Luiz. O outro candidato com 173 mil votos também foi José Nobre Guimarães. Nobre Guimarães, que aí é o voto do trabalho no interior, de uma maneira, não tem esse voto espontâneo, não. Vamos lá, Luiz. Luiz. Proximidade com o governador. Ele é um homem que confia no governador. Mauro Filho era esperado. Esse é o voto espontâneo de quem vota. Esse é o voto de qualidade, né? Que o cara vota no Mauro Filho, porque reconhece o cara, aquele cara que tem qualidade como secretário, tem qualidade como deputado, né? E de muita tradição do pai dele, que foi deputado federal a vida toda. A grande surpresa, Edilvan, secretário O Edilvan é surpresa para quem não conhece. Para quem conhece, ele foi um grande secretário de educação, né? Que os professores, principalmente as pessoas ligadas a ele, que a rede escolar no Ceará é muito grande, né, Luiz? O levou à Câmara Federal. A J. Albuquerque era esperado. A J. Albuquerque, filho do Zezinho Albuquerque. Presidente estadual do Partido Progressista. Do PP e uma liderança... emergente. Aqui em Fortaleza, era secretário aqui em Fortaleza também. Na regional. Roberto Monteiro também, uma grande surpresa. Ex-deputado estadual, representa aquela região ali de Granja, Camusim, muito forte aquela região. O Moses Rodrigo, para mim, é interessante esse retorno dele à Câmara Federal. Eu acho que ele vai se tornar a principal liderança de oposição do MDB, com a saída do Eunício aí, da perda do mandato do Eunício. O Moses, que foi lançado inicialmente numa composição com o Cid, na época, e rompeu, e hoje é uma liderança de oposição cristalizada lá em Sobral. Na Zona Norte. Aí nós temos o Pedro Bezerra, né? Filho do prefeito de Juazeiro do Norte. Força da prefeitura de Juazeiro do Norte. Vamos lá. E do próprio Arnon, né? O Arnon do prefeito, né? Do prefeito. Esses dois aqui você pode literalmente falar conjuntamente deles, são da mesma região do Inhamuns. Genesias Noronha e Domingos Neto. Genesias Noronha e Domingos Neto se solidificam como liderança. Tiveram vários problemas, mas mostraram que a força deles é muito grande. Tanto e os dois da mesma região, né, Luiz? Os dois da mesma, um de Itauá e o outro de Parambu, dentro da mesma região. E estão unidos, inclusive, no pensamento em defesa da região. Com certeza. Vamos lá. Denis Bezerra, que é o candidato... Esse é o candidato dos cartórios, força demais. Força demais. Aí é uma vitória também do prefeito, né? André Figueiredo. Eu acho, para mim... André Figueiredo é deputado federal, iria ser reeleito, mas deu uma grande chance de ser senador da República. Eu também acho. O Roberto Pessoa, graças a Deus, ele se elege, mas eu esperava a votação maior, mas se elegeu bem, mas ele trabalhou muito.
Foi uma campanha difícil para ele. O Luiz tem uma coisa muito séria em relação a campanha fraca como foi essa do general, cara. Ela dificulta a vida de todo mundo. E foi uma vitória para ele se sair dessa história, né? Sem dúvida. Ele ser eleito deputado federal e eleger a filha deputada estadual. O Leandro Cristino se consolida como uma liderança forte na região norte. O Leandro Cristino se consolida como a força dos Ferreira Gomes. Vamos lá. O Heitor Freire é a surpresa, né? Que é o candidato do PSL. Literalmente, esse aí se pode e deve agradecer ao seu amigo pessoal, o presidenciável Jair Messias Bolsonaro. Aí é a força do Bolsonaro aí. O Eduardo Bismarck, para mim, também foi uma surpresa, que é filho do Não, para mim não foi prefeito de surpresa, Aracati. não. É a força da Prefeitura de Aracati. Com certeza. Zé Ayrton, que retornou com uma votação pequena, só de 64 mil votos. Aí, parabéns para ele. E se salvou no meio dessa hecatombe aí que houve contra, dentro desse processo aí de muita denúncia, né? O Júnior Mano é o candidato que se elegeu do Patriota naquela coligação de pequenos partidos. É a surpresa, a vontade de um homem de querer ser eleito e conseguiu. Esse aqui, que é o doutor Jaziel, você pode até falar já puxando também a eleição da esposa dele, né? Aí a força da igreja. Igrejas das Evangélicas, e digo mais. Força da igreja. Eu tenho para mim que é o futuro presidente estadual do Partido da República. Aí é a força do cordão de 3 dobras. Mas pegou esse bordão. E por último, vai Dom Oliveira do PROS, né? Que é eleito... Aí chama-se... Sorte. Sorte não. Aí tem outro nome aí, sabe? Capitão Wagner. Mas também sorte. Capitão Wagner, ele é da onde, macho? Vai Dom? Qual o partido? É do PROS. Capitão Wagner. Capitão Wagner se elege e sabia que tinha uma votação grande e o Vaidon foi candidato a deputado federal sabendo que ele podia ser o primeiro. A meta do Vaidon, desde o início, era tirar 30 mil votos. O que é que ele queria? Era ele ser o primeiro depois do Capitão Wagner. Foi, tá aí. Ele sabia que tinha que tirar mais de 20 mil votos. Capitão Wagner, parabéns. E o Capitão Wagner conseguiu aí coisas espetaculares, tá certo? Vamos para o deputado estadual. André Fernandes, PSL, 110 mil votos. Aí é a juventude e a força que levou um jovem para lá. E o Bolsonaro também. É a força do youtuber. E o Bolsonaro também. Ele é um youtuber conhecido, fez muito sucesso com umas palavras fortes, de ordem, que ele chamou até o governador de frouxo, não foi? É um conservador. Apesar da juventude, ele tem visão conservadora. O ex-assessor do prefeito, Roberto Cláudio Queiroz Filho, que foi o segundo mais votado, com 103 mil votos. A força do prefeito. Para você ter ideia, uma coisa estranha nessa eleição do Queiroz. O Queiroz tirou a metade da votação em Fortaleza, a outra metade foi no interior, Luiz. É verdade. O natural seria que tivesse 100 mil votos aqui em Fortaleza, não era? Concordo com você. Dá para entender essa equação aí? É uma análise que nós faremos no próximo programa, com certeza. Vamos lá. Sérgio Aguiar, esse para mim, 101 mil votos, para mim não foi surpresa. Força na região, uma mulher que é uma grande prefeita, e demonstrou muita força na região. E um grande amigo seu, né? Meu amigo, uma pessoa, homem de bem. Fernando Santana também, eu já esperava a eleição dele. Um cara que já tinha demonstrado que tinha força na região do Cariri. E é primo do governador, né, Fernando Santana? Salmito, presidente da Câmara Municipal. Força da Câmara Municipal, uma eleição tranquila. Um eleitor... uma força muito grande, se saiu muito. Dizem é um dos grandes nomes, inclusive, para ser candidato a prefeito em 2020, agora, né, Luiz? Sem dúvida. Romeu Edgueri também não é uma surpresa para nós, né? Rapaz, ele foi uma coisa que o Serginho investiu lá, hoje é adversário dele lá. E é um trator, né, rapaz? É adversário dele, a cobra que o Serginho criou lá. O Romeu teve também voto para se eleger deputado federal, caso quisesse. A Érica Amorim, primeira-dama de Caucaia. Caucaia vai repetindo as lideranças. O Zé Gerardo Arruda elegeu a mulher e o homem lá elegeu a dele, né? Moisés Braz, para mim, uma surpresa muito agradável. Esse nós temos que elogiar, porque a liderança do PT, ligado ao trabalhador, tirou 80 mil votos, mais de 80 mil votos. Quase 84 mil votos. Não vai dar para ser todos. Olha o tempo que eu tenho aí. Evandro Leitão. Evandro Leitão, é líder do governo, normal. Guilherme Landim. Vamos parar no Guilherme Landim, que eu não tenho mais tempo, e a gente continua no próximo programa. O Guilherme Landim, que é uma liderança que fez um trabalho belíssimo, inclusive na educação, né, Luiz? Sem dúvida, que merece voltar para a Câmara, filho do Hélio Landim, lembra? Hélio Landim, grande liderança, que nos deixou no ano passado, agora o Guilherme volta à Assembleia, representando seu pai, pelo trabalho que ele fez como prefeito, que foi inclusive enaltecido a nível nacional, né, na educação. Renovações grandes, tanto na Câmara como... Lembre-se que a gente parou no Hélio Landim, vamos continuar no próximo programa. Carlos, eu lhe agradeço pela atenção. Meu irmão.
Eu volto na próxima semana, se Deus quiser, com o maior programa Pela Ordem. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.